hoje começou torta, né? Vamos dizer, né? A gente já teve problema aí para poder entrar, enfim, e agora estou com problema aqui estava com problema na máquina aqui, já está resolvido. Vamos dar sequência e depois eu faço uma explicação desta parte aqui da instalação do Champ, né? É importante que dentro do Champ a gente tem essa pasta htdocs, que é uma pasta de ambiente onde nós vamos criar as nossas pastas de aplicação, certo? Então, nesse ambiente aqui, nós vamos criar as pastas da aplicação, certo? Eu vou mostrar como a gente faz para poder fazer essa criação. Então, eu tenho duas formas de emular um servidor, né? Eu posso, na pasta da minha aplicação, escrever php s localhost aqui, e aí aqui eu coloco um número, né? E esse número que estava me perturbando aqui, porque eu estava crente que era 8080, e na verdade quando eu executei foi 8000, né? Então, no momento que eu crio uma pasta e executo o PHP, ele vai criar aqui, ó, na minha pastinha aqui no ambiente, no prompt, né? Eu executando aqui o comando php -s localhost 8000, o que ele faz? Ele vai criar para mim, vai prover um servidor nesta pasta aqui dentro do htdocs, pasta teste, certo? Então ele vai criar isto. Vocês vão ver, isso aqui vai se tornar um cotidiano até para o desenvolvimento de vocês, né? Então, vai ser uma coisa que vai se tornar trivial e simples aí para ser feita, né? Ou eu utilizo o Champ como ambiente de emulação do meu servidor, aonde eu vou abrir o Champ e vou startar aqui o Apache para que ele possa criar o ambiente de servidor do Apache. Claro? Então, é essa a ideia aqui. Bom, isso aqui eu vou passar para vocês por escrito, né? E vou postar lá no Blackboard e também lá no ambiente que a gente criou lá do Edmodo, ok? Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando aí a fala? De alguns aí parece que está ruim, né? O ambiente hoje parece que não está muito bom, não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse documento aqui, ó, para vocês, lá no Edmodo, para vocês terem esse documento. Mas vamos seguir aqui, ó. Eu tenho tanto este documento, como eu tenho um outro arquivo, né, que é vamos dizer assim, uma parte de um livro, né, que está disponível e que pode ajudar vocês aí no desenvolvimento. Esse documento aqui, ele é um documento que faz a sequência do livro, né? Então, no livro eu tenho detalhadamente toda a explicação sobre o PHP, né? Então, um programa PHP, ele inicia com menor exclamação PHP. Então, como é que eu vou criar meus programas, né? No PHP? Eu vou usar um editor de texto aqui, né? Qualquer. No caso aí, estou usando aí o Edmodo, né? Aliás, o Sublime, né? Para poder editar. Poderia usar o Notepad++, certo?
para que a gente possa executar. Então, vamos criar aqui um documento. Vou criar uma pastinha primeiro. Vou criar uma pasta aqui. Exemplo PHP. Tá? Eu vou criar uma pasta aqui, exemplo PHP, dentro da minha pasta FMU, e vou criar um novo arquivo aqui. E este novo arquivo é diferente de salvar uma página .html, eu vou salvar uma página .php. Então, aqui, ó, dentro da minha pasta FMU exemplo.php, eu vou colocar aqui exemplo 01.php. Então, a extensão do meu arquivo deixa de ser HTML e passa a ser PHP. Um programa PHP, ele inicia pela tag PHP e encerra pela tag interrogação fecha, certo? Você diz esse código aqui, pessoal, esse arquivo, passo já para vocês. Já subo aqui na pasta aqui que a gente tem. Criei aqui a pasta, eu vou subir já o documento. Isso está aqui, inclusive. Já subi aí o documento, vocês podem pegar o documento, ok? Voltando aqui, então, estou usando o Sublime, né? E criei aqui, dentro do meu... Vou fechar todas as tabelas. Então, criei esse exemplo aqui. Código para entrar na sala do Edmundo. Puxa vida, peraí. Deixa eu voltar aqui e pegar o código. O código está aí. Exatamente. Então, para quem tem dúvida aí do editor, né, da plataforma que a gente está usando, framework, enfim, né, IDE, como queiram chamar, a gente tem aí vários editores no mercado, né? Então, eu adopto aqui o Sublime, que eu gosto de trabalhar com ele, ele me dá uma mobilidade boa aqui de trabalho, né? Onde eu crio minhas pastas e depois, através dessas pastas, eu faço aí a execução, né? Então, nesse caso aqui, eu criei uma pasta FMU, exemplo PHP, e eu estou com esse arquivo aqui, salvo aqui, né? Esse é meu primeiro programa. Vejam que eu tenho aqui o etch, né? Que é o tipo print, né? Que a gente tem. Ele imprime na tela esse código aqui. Então, se eu vier aqui agora, vier aqui, vejam que eu estava dentro da pasta champ htdocs test, né?
PHP, dei o localhost aqui, 8.000, para poder ter o servidor aqui dentro, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou entrar no prompt, aqui. Vou para minha pasta FNU e exemplo PHP. Exemplo PHP, certo? E agora eu vou rodar este comando para emular o servidor nessa pasta, essa pasta aqui, exemplo. Então, aqui eu vou colocar a porta, agora, 8080. Então, ele vai criar para mim um servidor nessa porta 8080. E aqui, ó, na porta 8080, eu vou entrar, como é que chama meu arquivo? Exemplo 1.php. Oitenta e um, 8080. 1.php. Localhost 2.8080. Tá ok. Deixa eu salvar. Tá aqui, ó. Né? Então, eu criei essa pasta, certo? Essa pasta dentro do drive C, FMU, exemplo.php, e dei aqui php-s localhost 8080. Quando eu chamo no browser meu localhost 8080, exemplo 01.php, ele executa este arquivo. O que tem neste arquivo? Ele tem um echo aqui, imprimindo para mim aqui um primeiro comando, né? HTML, né? Então, lembrando que o nosso programa, né? Vou salvar aqui de novo e vou dar um refresh aqui, ó, o teste que eu escrevi ali. O que o browser interpreta, né? Quando a gente executa a aplicação, o nosso browser ele faz o quê? Ele interpreta HTML, certo? No servidor, e aí eu tenho eu tenho aqui que emular o servidor. Por quê? Porque eu tenho o browser, né? E o browser, ele roda o PHP, aliás, roda o HTML, CSS e o JavaScript, certo? No servidor, a gente roda o quê? O PHP e o banco de dados. Né? Então, o que acontece? A página que a gente executa, o HTML, ele vai estar lá na pasta no servidor. Então, quando ele executa, ele vai buscar no servidor o HTML e roda o HTML no browser, interpretando o HTML. O CSS e JavaScript que conter no meu arquivo .html. Quando eu rodo um arquivo .php, ele vai no servidor, roda o arquivo .php e retorna para o browser HTML, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui neste exemplo, que nós fizemos o quê? Nós abrimos aqui o PHP, fechamos o PHP e falamos assim, ó, escreva um H1 lá na tela, escreva um H2 lá na tela, né? E ele veio aqui
e escreveu para mim no browser. Quando eu chamei, ele escreveu um H1 centralizado e um H2 centralizado. Certo? Pessoal, até aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Lucas, quais são as dúvidas? Vamos lá, pessoal. Pois é, nós estamos no começo, né? Infelizmente, né? A gente teve aí um passo, né, perdido aí da aula, né? Qual o início dela? É criar criar o servidor para que a gente possa executar aí o cliente servidor, né? Opa, então eu vou desacelerar. Sim, eu já falei que eu vou fazer um passo a passo da instalação, né, do XAMPP e também da emulação do servidor pelo PHP, certo? Ok? Só para que vocês entendam, ninguém perdeu nada ainda dessa aula, né? Por quê? Porque a gente está praticamente iniciando agora, então o que, que eu fiz? Eu coloquei lá no Edmodo, eu coloquei um material aqui de PHP para vocês, que é esse material, linguagem de programação.php, e estamos tratando desse material agora, neste momento, certo? Ok? Então, independente do XAMPP ou da emulação via PHP, né, do servidor, que é o que eu estava explicando agora, o que, que acontece? Nós temos, de um lado aqui, o browser e de outro lado aqui o servidor, certo? Ok? Então, de um lado aqui, eu tenho o browser e aqui eu tenho o servidor. O que, que acontece? Para que eu execute o PHP ou uma linguagem de programação, eu preciso de um emulador para o servidor. E aí eu posso usar o XAMPP. Posso usar o XAMPP como servidor, certo? Então, foi o que eu disse. Vamos baixar o XAMPP, por quê? Porque o XAMPP, ele já me traz uma série de recursos. Porém, pessoal, eu vou deixar isso para que vocês façam num segundo momento. E eu vou passar para vocês o script disso, ok? E do outro lado, nós temos o browser que executa o HTML, CSS e JavaScript. Quando eu faço uma requisição no meu browser, né, e executo lá uma página fmu.br, o que ele vai fazer? Ele vai executar um arquivo chamado index.html ou .php, certo? E ele vai buscar esse arquivo no meu servidor para que ele interprete esse arquivo e devolva aqui o resultado, certo? Então, é esse o procedimento cliente-servidor, certo? O XAMPP, ele é um dos emulador do ambiente servidor, né? Então, o XAMPP ele é um emulador bastante utilizado, né, pela comunidade para fazer emulação do servidor para que possa testar, né, o PHP nesse ambiente servidor. Sem o ambiente servidor,
eu não consigo executar como eu executo HTML, como eu executo CSS, ou mesmo JavaScript no browser, né? Porque o browser, ele faz a interpretação do HTML, CSS e JavaScript. O servidor é quem executa um PHP, um programa, certo? Então, lá no servidor é que ele vai executar o PHP. Então, nesse servidor está instalado lá uma versão do PHP para que possa executar os comandos que são interpretados, certo? O XAMPP ele não é o interpretador, ele é o ambiente todo de servidor, né? Que ele instala no Drive C e junto com ele traz o PHP, certo? Traz o MySQL e traz o ambiente Apache aqui todinho, né? Para que a gente possa utilizar, certo? Pessoal, tudo bem aí? Ficou entendido, então, a questão aí do ambiente browser, né, que são os navegadores que a gente utiliza, o Google, Chrome, o Internet Explorer, enfim, Firefox e outros, né? Então, eu tenho os browsers e tenho o servidor. O servidor, no caso, a gente usa o XAMPP. O XAMPP, ou podemos utilizar, depois da versão 5, o PHP, ele permite criar um ambiente de servidor sem utilizar o emulador XAMPP, certo? O próprio PHP, ele criou um emulador que é o que eu utilizei aqui em cima, né? O emulador do PHP, aonde eu vou na pasta onde está a minha aplicação e executo esse comando, né? php-s localhost 8080 ou 8000, né? E ele vai emular nessa pasta da aplicação o meu servidor, certo? Então, são duas maneiras diferentes de eu emular o servidor. Ficou claro isso, pessoal? Professor, Pois não. então, pelo que eu estou entendendo, a dúvida do pessoal então, se a gente tem essa opção de direto, a gente não precisaria ter baixado o XAMPP. Não, é preciso baixar o XAMPP, porque o XAMPP, ele não vai só me dar o servidor PHP, ele vai me dar o servidor de banco de dados, certo? Que é o MySQL. A não ser que eu poderia também optar por não instalar o XAMPP e instalar o PHP, certo? E instalar o banco de dados separadamente, perfeito? Só que quando eu instalo o XAMPP, ele já instala o PHP, instala o banco de dados e instala um emulador do próprio XAMPP. Certo? Entendi. Que é mais prático, que é o mais prático para a gente utilizar no desenvolvimento, tá? Do que baixar cada um, fazer configuração e etc, etc. Tá? Ok. Professor, a gente só teve as duas outras aulas sobre HTML, agora já vai para outra linguagem? Sim. Nós tivemos uma introdução sobre o HTML, né? Não que nós não vamos utilizar HTML, nós vamos utilizar HTML bastante, né? Certo? Não estou pulando etapa, mas a gente não pode ficar o curso falando sobre HTML. HTML é somente o quê? A marcação de texto e exibição de texto. Nos exercícios que a gente for fazendo agora de PHP, a gente vai estar fazendo HTML também, certo? Então, é um conjunto, né? É um conjunto da obra aí. Tá, vai tirando as dúvidas que a gente tiver ainda também sobre o HTML, porque duas Sem aulas. dúvida. Sem dúvida. As dúvidas, se eu não posso não tirar aqui na hora, a gente tira depois, ou eu fico à disposição aí de vocês
para que a gente possa tirar essas dúvidas, ok? Ok, professor, obrigada. Então, eu tenho duas maneiras, ou esta aqui, para emular o servidor. Eu estou mostrando esta aqui de baixo, por quê? Porque eu vou usar essa aqui na minha máquina por conta de que eu abri aqui meu XAMPP, e como eu fiz uma instalação anterior aqui, quando eu vou startar aqui o Apache, ele está dando um erro por conta da porta, ó. E eu preciso resolver o problema da porta para que eu possa habilitar aqui e ele reconhecer, na hora que eu der o localhost aqui, reconhecer o XAMPP como servidor, ok? Tudo bem, pessoal? Então, optei por usar esse ambiente aqui de servidor por conta do problema que eu tenho com o XAMPP. Mas, instalem o XAMPP, né? Ele é leve, não é pesado, né? E vai ser bastante útil aí, porque ele traz outras questões aí, né? Isso. O Rafael está perguntando aí para mostrar o comando no CMD, né? Então tá aqui, ó. Eu abri aqui o FMU exemplo.php e executei o PHP aqui, -s localhost 8080. O que vai acontecer, Rafael e demais aí, né, colegas? Se eu executar aqui o PHP, pode ser que ele não vai reconhecer o PHP, porque o PHP, ele está lá no Drive C, no XAMPP, né? Certo? Então, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer o PHP. Eu sugiro que vocês utilizem o XAMPP, né? Para poder executar, perfeito? Bom, pessoal, tirando essas questões, eu posso depois até ficar com vocês para falar um pouco mais do XAMPP, tirar as dúvidas, mas podemos seguir para os exemplos? Podemos seguir aqui para os exemplos? Então, o primeiro exemplo aqui primeiro exemplo que eu tenho é este aqui, né? Wellington, não funcionou, você precisa startar, é isso que eu estou falando aqui, pessoal, ó. Eu preciso startar aqui o XAMPP como localhost para que ele possa reconhecer aqui para mim. Eu volto nisso na próxima aula e também vou colocar um tutorial sobre isso, ok? Combinado? Pode ser? Vamos dar sequência aqui para que a gente possa avançar um pouco na questão aqui da linguagem, né? Então, ó, quando eu escrevo aqui, ó, eu dou um echo, esse echo aqui, ele está fazendo o quê? Ele está imprimindo aqui no meu browser, ó, o que está aqui dentro. Este é o meu primeiro programa. Então, neste exemplo aqui que eu fiz, ó, eu dei um echo H2. Então, ele fez o quê? Na hora da execução aqui, ele imprimiu o teste aqui embaixo, que é o teste que eu coloquei aqui. Então, é como se eu estivesse fazendo o quê? Montando uma página de retorno em HTML, certo? Para que seja apresentada no meu browser, perfeito? Dúvidas aí, tranquilo? Vamos seguindo aqui, então. Agora eu vou falar um pouco de outros comandos PHP, ó. Aqui eu já estou com HTML a mais dentro do meu... Estou aqui, ó, com o meu HTML, onde eu tenho aqui eu tenho aqui o HTML, o body, né? E aqui eu tenho o meu comando.php, ó, né?
Então, veja que o PHP está presente aqui, né? Eu tenho um parágrafo aqui, ó, hoje é dia, né? E aí ele imprime aqui, ó, um etch, imprimindo a data de hoje, né? E essa data de hoje, ele recuperou a data de hoje aqui, ó. Data de hoje, criando uma variável, usou uma função date, né? E time ali, para recuperar a data de hoje. Então, na hora que eu executo esse meu exemplo aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, ó, hoje é dia 10/9, ó, tá vendo? Ele trouxe 10/9 aqui, porque ele está recuperando essa data do meu servidor aqui, e não está 9, né? Do 9 está 10/9 aqui, perfeito? Então, ele trouxe a data de hoje e imprimiu na tela. Então, aqui eu estou mostrando como recuperar a data, né, do computador e imprimir essa data aqui na tela. Tudo bem, pessoal? Depois vocês vão ter a possibilidade de testar esse código como eu estou fazendo aqui. Copiar esse código e testar e ver, né, como é que está funcionando. No PHP, para que eu crie variáveis, né, eu não preciso dar o tipo da variável, né? Eu crio a variável conforme a atribuição aqui. Então, aqui eu estou criando base, ó, dólar, cifrão, né? Base indica aqui, o cifrão indica que é uma variável, certo? Então, toda variável, ela começa aqui pelo cifrão. Vocês estão visualizando bem aí ou tem dúvidas? Estão me ouvindo bem? Ok, então toda variável no PHP, lembrando, o PHP ele sempre tem que iniciar e fechar aqui. Vejam aqui, ó, que eu iniciei o PHP, fechei, criei a variável data aqui de hoje, né? E na hora que eu dei um P aqui do meu parágrafo, no meio dele, eu abri o PHP e recuperei a variável que eu criei aqui em cima, certo? Então, eu crio num trecho lá do PHP, dentro do HTML, uma variável, e depois embaixo eu consigo recuperar essa variável para mostrar, certo? Então, aqui embaixo eu estou criando uma variável, base, altura, e estou fazendo um cálculo aqui de base vezes altura. Qual o resultado se eu executar esse HTML? Nada, não vai acontecer nada, por quê? Porque eu não estou mandando imprimir, né? Nada na tela, não estou dando um etch, né, para fazer uma impressão lá na tela. Lembrando, ó, que o etch está aqui, ó. Então, ele que imprimiu a data ali, né, 28/2/2011, aqui no exemplo. Aqui um outro tipo de variável, né, país, Brasil, e aí frase, o país, e aí o país aqui, ó, como é o dólar na frente aqui, o cifrão, ele vai pegar e vai substituir aqui por Brasil. É pentacampeão mundial de futebol. E aqui, ó, o etchon, que vai fazer com que ele imprima a frase aqui, ó, e substituindo o Brasil, certo? Então, aqui é utilizando uma variável, país, e substituindo a variável país no meio de uma frase, onde ele vai mostrar aqui o Brasil. Pessoal, então nós estamos falando aqui de como criar uma variável numérica, né? Como criar uma variável do tipo texto, né? E como fazer uma macro substituição em uma frase, ele substitui, a hora que ele encontra o dólar, pela variável Brasil, certo? Então, eu tenho aí variáveis. Constantes. Então, variável pode ser numérica de ponto flutuante, eu tenho variável string, variável booleana, né? Então, todos esses tipos de variáveis, elas vão estar definidas aí neste sentido. E eu tenho também como definir o que chamamos de constante. Constante
é aquilo que vai ser, como o próprio nome diz, né? Ele não vai mudar, ele vai ficar naquele valor sempre dentro do meu programa, né? Então, de repente, eu posso criar uma constante que seria o nome da minha aplicação, o título da minha aplicação, né? Enfim, posso criar aí algumas constantes para que eu possa utilizar essas constantes dentro da minha aplicação PHP, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um define, meu nome e o valor que está definido para o meu nome. E aqui o peso que está definido para a variável peso, né? Então, aqui, a hora que eu imprimo, ó, meu nome é ponto, meu nome, o ponto é quando a gente faz o quê? Junta duas strings, né? Então, eu quero juntar duas strings, né? Então, ele faz o quê? Ele concatena essa string. Ele vai concatenar o meu nome e vai pegar o valor Silvio aqui, ó, e vai colocar na frente, né? Substituindo pela constante que foi definida aí no define, né? Aí dá um BR, pula uma linha, e o meu peso é o peso de 89 quilos, né? Então, eu tenho aqui uma aspa dupla, fechei a aspa dupla, um pontinho, a constante, poderia ser uma variável também, certo? Pontinho e quilos. Então, vai substituir ali, ó, naquele pontinho peso, vai substituir por 89, que é o valor que está guardado lá na constante, certo? Tudo bem? Pessoal, perguntas aí, dúvidas? Então, estamos falando da variável e da constante agora, né? Não é necessário declarar uma variável, né? A variável, a partir do momento que eu dou o cifrão num aqui, ó, e coloco o valor nela, ela já assume como numérica. Por quê? Porque eu estou colocando um número lá dentro, né? Certo? Então, eu tenho essa situação aqui da variável. Neste exemplo aqui, criei aqui uma variável. Deixa eu baixar esse texto de código, né? Então, eu tenho aqui, ó, criei a variável num, criei uma função testa escopo 1, uma function, e aqui eu estou imprimindo o num. Estou concatenando com o comando do HTML, que é o BR, para pular a linha, e em seguida estou executando a função. Então, esse primeiro echo aqui, ele está imprimindo 5.000, que é o 5.000 que eu coloquei nesta variável aqui em cima. Vejam que dentro da função eu tenho aí o global cifrão num. E esse global, ele me indica que ele vai utilizar a variável que foi criada acima, né? Uma variável global. E aí ele vai somar 5 nessa variável e vai imprimir aqui o num. Então, vejam que ele imprimiu 5.005, né? Então, ele usou o valor que foi atribuído lá em cima, ele usou essa variável de 5.000 e somou mais 5 e imprimiu esses 5. Sim, essa variável num aqui, nesse caso, ela é uma variável global para essa função aqui. Então, ele está usando, porque se eu não colocasse o global aqui, ele encararia essa variável somente para a função, certo?
Tudo bem? Então, no caso, professor, se não colocasse o global, ia acabar imprimindo 5.000 de novo? Vamos testar aqui, vou mostrar aqui, ó. Eu vou salvar. Vou salvando só no exemplo 1 aqui, né? Para que a gente possa ver o resultado, ó. 5.000, né? 5.000 e 5.005, né? Do jeito que está aí. Está falando aqui, se eu tirar o global, né? Essa variável num aqui, veja que vai dar erro aqui na própria declaração, né? Ó, tá vendo? Porque ele está reclamando que a variável não foi declarada aqui, ó, né? Se eu tentar acessar, tirar o num ali, vou salvar e tentar executar, ele continua falando, ó, que a variável não está definida, né? Certo? Porque o num, ele não existe aqui, ó, né? Certo? Então, usando o global num, ele está pegando o num aqui de cima, que é o 5.000, dentro da função. Então, a hora que ele imprime num aqui, na primeira vez, ele imprime os 5.000. E na segunda vez, ele já, no teste escopo, que é a função, ele já pega os 5.000 que está lá em cima e soma 5 para dar os 5.005, certo? Entendi. Outra dúvida, professor. Você vai compartilhar esse arquivo que você está modificando na aula por enquanto? Este arquivo aqui, ele já está compartilhado. Não, mas você andou fazendo algumas modificações ali em cima. E no que você compartilhou não tem, pelo que eu vi. Você diz essas modificações aqui? Não, não essas. Lá no topo. Ah, no início, tá? Não, aquilo ali, isso aqui eu vou passar para vocês um documento explicativo. Isso mesmo. Ah, tá. Tá? Tudo bem. Ok. Então vamos seguir aqui. Variáveis geradas dinamicamente. Então, nós falamos de variável global, né? Falamos de constante, de criar uma constante. E aqui agora, criar uma variável dinamicamente. Então, em tempo de execução, eu criar uma variável, né? A aplicação disso, em relação à programação, em algum momento, de repente, eu posso ler um banco de dados, enfim, e pegar os campos do banco de dados, criar as variáveis com os nomes dos campos do banco de dados, entendeu? Algo desse tipo seria implementável aí, né? Neste exemplo. Então, neste exemplo aqui, ó, ele pega aqui, cria uma variável nome, colocando Juliano aí dentro. Aí ele põe aqui, ó, uma outra variável aqui como futuro identificador, né? E põe autor dentro dessa variável. E aqui vejam que